apenas de prata nunca no lugar assim. Eu vi brilhar, eu vi no meio da mata, eu vi apenas de prata nunca no lugar assim. Sua flecha é um raio de lua, guardião da floresta real, sentinela da mata que é sua. Ele é filho da dona do vinho, e se pense com a erva que queima, na da casca do pé de aroeira e cor de jurema. Que era seu Guaraci de dias matas, seu Guaraci domina a fera, que acabou, que era seu Guaraci vigia as matas, seu Guaraci domina a fera. Ok, caboclo, salve a força do caboclo. Ok, caboclo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste nesse momento. Estamos aqui na tenda de Umbanda, Caboclo Sete Flechas e Jurema, localizada em Bom Despacho, Minas Gerais. Hoje são 19 de abril de 2022, com o médium Pedro de Xangô. Iremos conversar agora com uma entidade de luz sobre o seguinte tema: ansiedade, onde ele nos dará algumas respostas sob sua perspectiva. Primeiramente, qual o seu nome? Sabe, filho, acabou o Guaraci, né, filho? Salve. E por que o senhor se chama assim? Sabe, filho, se o Guaraci tem esse fundamento na lenda de criação dos povos indígenas, né, filho? O Guaraci se remete à força da luz e à força de sol, filho. Se é a força do ciclo da vida, né, filho? Que tudo se tem começo, tem claro, e tudo se tem escuro e tem fim, né, filho? Salve. Para você, o que é ansiedade? Pois, sabe, né, filho? Se não dá conta de se colocasse no momento presente, né, filho? Se não dá conta de se colocasse no se aqui e agora. Não se colocasse a cabeça no que está se fazendo agora, né, filho? Se pensasse na frente e se esquecesse o que está sendo feito nesse momento. Salve. E a ansiedade pode ser considerada uma doença? Oi, filha. A partir do momento que ela começa a se impactar na vida dos filhos de terra, sim, né, filha? Nem toda essa ansiedade ela é de todo ruim, né, filha? Salve. Mas a partir do momento que começa a ficar sem excesso, né, filha? Isso aí se complica, né? Tudo se tiver esse excesso na vida de vocês, se pode ser considerado doençador, né, filho? Salve. Até se os remédios que vocês tomam, se tomassem demais, se vira doençador, né, filho? Salve. E quais são as causas da ansiedade? Oi, filha, sabe? Isso variou-se com os tempos, né, filha? Se hoje, né, filha, o principal causa de ansiedade do filho de terra é se ficasse o tempo inteiro se comparando-se a caminhada que faz com a caminhada dos irmãos, né, filho? Salve. Com a caminhada dos outros encarnados, né, filho? Salve. Se não entender que cada um tem que passar uma fase, cada um tem que passar seu destinador, filho. Se ver se o outro tem as coisas, querer ter isso também, filho. Tem uns que vê se os outros têm as coisas e também se não quer ter, quer ficar sem. Pra sentir a dor que o outro sofre, porque acha que até a dor que o outro sofre vai purificar ele. E se não tem dor, reclama. Né, filho? Salve. E há classificações de tipo de ansiedade, como sendo alguns mais graves e outros talvez mais a menos? Sabe, filho, isso é igual esse a gente falou mais cedo com voz, né, filho? Se tudo se em excesso, vai se fazer se o mar, né, filho? Se a ansiedade, se ela é normal em determinados níveis, né, filho? Salve. Se a ansiedade do dia a dia, filho, se a ansiedade do que se é novo, se a ansiedade de uma coisa que não sabe como é que vai se resolver, se ela acaba se sendo normal, filho. A partir do momento que ela se começa a impactar-se no cotidiano de voz,
A partir do momento que os filhos deixam de fazer outras coisas que precisam ser feitas, filhos, aí vai se alcançando os níveis maior, né, filhos? E aí isso é onde que começa a fazer um descontado nas outras coisas, né, filhos? É onde começa a fazer o descontado em comidor, né, filhos? Salve. E nesses trem de passar o dia dentro de voz, né, filhos? Salve, seu Porque tentar fazer uma coisa é uma coisa que consegue fazer o controlado, né, filhos? Salve. Aí vai se alcançando outros níveis, né? E aí vai se piorando e vai ficando mais difícil, né? Salve. E quais são os sintomas de quem sofre de ansiedade? Hoje, isso vai se fazer o variador, né, filho? Da mesma forma que o índio falou que vai se variar, né, filho, nos graus, o sintomador que vai se manifestar vai variar no grau que a pessoa se está tendo, né, filho? Salve. A pessoa se não consegue nem completar o raciocínio dela mesma, né, filho? Salve. A pessoa não consegue se seguir uma linha de raciocínio. A pessoa não consegue terminar uma coisa que fez, porque já começa a pensar em alguma coisa lá na frente. E aí esquece o que estava se fazendo, o que estava sendo feito, o trabalho que tinha que fazer. Né? Salve. Se a pessoa se vai estar o tempo inteiro nervosa, né, filho? Se parar se olhar para a pessoa, se a respiração dela está se achando que ela vai se com a guerra, né, filho? Salve. Mas não vai, às vezes o irmão está só sentadinho, né, filho? Tentando fazer descansado, às vezes não dá conta nem de fazer um meditado, né, filho? Porque não consegue nem controlar sua própria respiração, né? Salve. E pode-se dizer que a mente é o principal gatilho de toda a ansiedade? Se a mente de voz é muito poderosa, né, filho? Se a mente de voz é o gatilho de tudo que voz passa, né, filho? Se pode-se dizer se a partir do momento que os pensamentos de vocês é que se vão se fazer um manifestado no corpo, né, filho? Então se pode-se dizer, filho, que se nem toda, mas que grande prática, né, filho? Se tem isso início na mente, né, filho? Mas é porque o filho se não faz o orador, não faz o vigiado, né, filho? Se não faz o percebido do que está se acontecendo, né, filho? E aí isso vai se acabar se impactando, né? Então, filho, a mente ela é a causa de várias doenças do corpo físico, né, filho? Se a ansiedade, filho, se não tem-se uma ferida, né? Se não tem-se um machucador, né, filho? Então está-se na mente também, né, filho? E aí vai se fazer um manifestador no próprio físico de voz, né, filho? Salve. E quando uma crise está para começar, como que eu identifico? Oi, filha, sabe, né, filha? Vai variar principalmente seus motivos, né, filha? Se cada cifra tem-se um princípio, né, filha? Tem-se um ponto de partida para se fazer o começador, né, filho? O mais importante é se tentar-se principalmente essa respiração, né, filho? Salve. Se a respiração, você vai começar a fazer esse mudador, né, filho? Salve. Vós consegue alterar todo o animado de vocês só se alterando a respiração, né, filho? Se você já parou para pensar, filho, que vocês encarnados, se consegue se prender essa respiração, você está desencarnado, filho? Não. Esse é o poder que vocês têm, né, filho? Se vocês tampassem o nariz de vocês, o nariz de voz, se vocês falassem, eu não vou mais puxar, tá pronto, né, filho? Salve. E a crise de ansiedade, ela tem uma média de duração de algum tempo? Pô, filho, se isso não tem, né, filho? Até porque para a pessoa que está se passando ela, né, filho? Se vós perguntar, ela vai falar que passou-se dias, né, filho? Até se por quê, filho? O que nós chamamos de crise de ansiedade, filho, do episódio principal, né, filho? É só se o começado. Se depois que esse episódio se passa, filho, a pessoa ainda fica uns dias, né? Fica uns tempos, se sentindo meio se avoado, né? Se fica meio aloado, se não dá conta de colocar seus pensamentos em ordem. Então, o duradouro é muito variável, né, filho? Se tem umas crises que se vai passar rapidinho, né, filho? Já se tem outras que se vai fazer o demorador. Às vezes as crises já começou e os filhos nem perceberam. Às vezes, a manifestação que vocês falam da crise é só se a gota d'água, né? Salve. Mas se o começar dela já se começou, você já tem mais dia, já, né? Salve. E a internet, as redes sociais, é um fator positivo ou negativo para a ansiedade?
Sabe, filho, se tudo na vida de vocês, filho, se é positivo, se é negativo, de acordo com o que o filho quer, né? Salve. Se pode ser negativo, se o filho quer que seja negativo. Se pode ser positivo, se o filho quer que seja positivo, né, filho? Do mesmo jeito que por ali vocês têm seus comparadores, né, filho? Vocês têm tudo na mãozinha de voz, filho. Se tem, se ajuda, né, filho? Isso pra quem quer, né, filho? Se também consegue fazer pesquisador, né, filho? Fazer estudador, né? De muitas coisas. Então, se colocasse a culpa em algo desse tipo, filho, não tá tão correto, né, filho? Porque se vai variar com a mente daquele que está se fazendo usado, né, filho? Salve. Então, se não é correto se dizer se que é o causador, né, filho? Mas se pode, né? Vai depender dos pensamentos daquele que está fazendo utilizado, né, filho? Da mesma maneira como uma pessoa que tem uma doença que se faz o tomado dos remédios, se a pessoa se não acreditar que aquele remédio se vai trazer essa cura para ela, né, filho? De que se adianta, né? Se funciona da mesma forma, né? Por ali pode-se pedir-se ajuda, pode-se procurar as coisas boas, positivas, se pode-se procurar os negativos. Vai depender da maneira como a pessoa que está sofrendo, ansioso, se vai se lidar com aquilo, né, filho? Salve. E as pessoas querem tudo para ontem. O imediatismo. Pode-se dizer que é um novo tipo de ansiedade criada nessa era da tecnologia? Sabe, né, filha? Se na verdade é não saber se lidasse com os não da vida, né, filho? É se não saber se lidasse com o tempo, né, filho? Se imediatismo, né, filho? Se pode estar relacionado, né, filho? É se não saber se passasse as etapas que é necessária, né, filho? Salve. Se constrói uma casa sem fazer fundação, né, filho? O que vai acontecer? Se vai fazer o cair, né? Salve. Se constrói primeiro telhado, não vai se adiantar, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né, filho? Cada degrau é importante nessa evolução, né, filho? Quando você tem esse imediatismo, se vai se pulando as etapas da vida, se vai se pulando as coisas que tem que fazer o aprendizado, ou então se acha que está pronto e se quer se merecedor daquilo, mas se não está se preparado para as responsabilidades às vezes daquilo, mas às vezes não está preparado para as consequências que aquilo vai se trazer. E aí, se quando vem o tombo é grande, né, filho? Se é dolorido, né? E aí, se não sabe lidar com os nãozinhos da vida, né, filho? Porque a vida de vocês ela é feita só de sim, não, né? Pelo contrário. Ela é feita com uma maneira que vocês vão lidar com os não, né, filho? Quando tem uma pessoa com uma crise de ansiedade perto de mim, o que eu posso fazer para estar ajudando ela? Pois, sabe? Se vai te fazer, né, filho? Já está ali com o variador, né, filho? De acordo com cada ciclo encarnado, né, filho? O mais importante que a pessoa tem que tentar fazer, filho, é se controlar seu respirador. É se tentar se trazer essa pessoa para o momento se presente, né? Porque ela fica assim na mentezinha dela, filho, criando um monte de coisa, né, filho? Criando um monte de catastrofismo, né? E se nada daquilo, você vai se fazer acontecer, né? Então, se é tentar se conversar, é se tentar fazer o acalmador, se tentar controlar essa respiração, né, filho? E se perguntasse para a pessoa de que se é o medo delas, né, filho? Porque se é a base também, se é o medo, né, filho? E se tentasse mostrar para a pessoa que tudo se tem solução, né? Que se ela está com medo de ar, filho, dá-se a solução para ela. Tente conversar com ela, filho, para ela se entender que o mundo não vai se acabar naquele momento, filho. Para ela entender, filho, que ela é um pedacinho, né, filho, desse mundão de grande tupã, né, filho? Que se ela, ao mesmo tempo que se é tão pequena, filho, elas também é muito grande, né, filho? Então você tem que tentar fazer o entendido disso, né? Você conversar com a pessoa e mostrar para ela, né, filho? Que o mundo se vai continuar girando, né, filho? Que o dia se vai raiar, que depois a noite vai chegar. E que depois, quando muitas vezes eu vim parar para pensar no que aconteceu, vai ver que foi um grande
um grande catastrofismo, né, filho? Que está se fazendo com uma situação que muitas vezes é rotineira do seu passado. Salve. A ansiedade pode atingir pessoas de qualquer idade ou ela tem um grupo mais específico? Sabe, filho, você pode se atingir de todos, né, filho? Como o Horácio falou, né, filho? Se tem ansiedade, se é benéfica para o corpo de voz, né? Salve. Que se faz de liberar do hormônio que os filhos precisam, né, filho? Salve. Se pode isso acontecer, isso, né, filho? Só que isso é mais comum na fase que vocês falam de adolescente, né, filho? Quando você está passando as fases que está se formando mais esse caráter, né, filho? Está se formando mais moral, né, filho? Que está se mais vulneráveis às opiniões do meio extremo, que está se tentando definir quem isso vai ser, que está sendo muito receptivo a muito tipo de energia. Então, essa é a fase que tem que tomar mais cuidado, até porque nessa idade, né, filho? É onde os meninos começam a achar que sabe fazer qualquer coisa, né, filho? Que se dá conta de fazer qualquer coisa, que não precisa de ninguém, né, filho? Aí você toma seu nome da vida, né? Se quebra a cara na vida. E aí se começa, né, filho? A se demonstrar os sinais, né, filho? Salve. E no caso, qual conselho o caboclo daria para os pais que têm seus filhos aí na idade de criança passando por crise de ansiedade? Sabe, né, filho? Se a filha fala se criança cambureco, filho, isso assim mais velho, filho. Se assim, da idade de seus 4 até uns 7 anos, que eles estão numa fase mais difícil e não tem tanto discernimento. Sabe, né, filho? Esse é o momento que está se moldando, né, filho? Essa coisinha também, né, filho? Se fala-se, filho, para se tentar ocupar seu tempo. Para você não ficar se insistindo com os camburecos, para você fazer coisa que não é necessidade deles para fazer, né, filho? Não ficar já nessa fase, filho, se colocando-se tanta cobrança em cima dos camburecos, né, filho, em cima dos curumins, né, filho? Se deixasse um menino e uma criança um curumim, se esse curumim, né, filho? Se entendesse que vai ser raça, filho, se entendesse que vai fazer educador, né, filho? Não adianta se ficar se crobando, que aí depois a conta vai chegar cara, né, filho? E muitas vezes a conta você não vai chegar o sangue mais velho, né, filho? Papai e mãe. Quem se vai se pagar essa conta muitas vezes vai ser o próprio curumim, filho. Então você tem que tentar ir com mais paciência, filho. Ocupar a mente dos curumins com os brincadeiros, né, filho? Se colocasse no meio de natureza, né, filho? Quantos curumins hoje não conhecem a natureza, né, filho? Só fica se inflamando dentro do morador de vocês, né, filho? Dentro das ruas de vocês. Então você tem que fazer o gastador do tempo esse de maneira mais proveitosa, né, filho? É se passar sem família um dia, né, filho? Se desligar esses trem que vocês põem na mão, né, filho? Se esquecer dessas coisas. Porque aí o curumim já vai se crescer sabendo que ele tem que preocupar com aquilo, né, filho? Que aquilo vai fazer parte da vida dele e que muitas vezes os próprios pais colocam aquilo como mais importante que a própria família, né, filho? Salve. E aí depois vai ter essas consequências, né, filho? Como que quer que os filhos não sejam igual aos pais se os pais se tratam os filhos da maneira como se foi tratado, né, filho? Como é que vai fazer os mudadores, né, filho? Salve. E uma pessoa pode ter mais de uma crise de ansiedade por dia? Sabe, filho? Se pode, né, filho? Mas se muitas vezes o que isso acontece, né, filho? É que na verdade é como a gente falou, né, filho? Se é uma crise, né, filho? Só que aí fica se voltando, né, filho? Se depois que se tem seu crisador, filho, se fica num estado se alterado, né, filho? Se fica celular, se fica celular. E às vezes, se acontecesse alguma coisa de novo, se a pessoa se entrasse, se entregasse aqueles pensamentos de novo, como ela já está suscetível, já se está cansada, filho, como a mente já se não está muito firme, filho, se pode acarretar de novo, né, filho? Esse novo episódio, né, filho? Pode acontecer assim, né, filho? Só que não é uma nova crisada, né, filho? Porque se a outra assim não acabou, né? Salve. E a gente pode dizer que a ansiedade pode ser considerada uma doença do século também?
Sabe, filha, se pode se considerar, né, filha? Se sempre teve, né, filha, no mundo de voz, né, filha? No mundo encarnado, se sempre se teve, né, filha? Se pode se considerar, filha, porque se a ansiedade se está muito ligados também, se os episódios de depressão de voz, né, filha? Salve. Porque se a pessoa se não consegue controlar a própria mente, se colocasse no estado presente, Salve. e aí se acaba se tomando as pancadinhas da vida, né, filho? E essa é a hora que a pessoa se fica para baixo, né, filho? Aí essa é a hora onde que pode fazer o ligador com depressão, né, filho? E aí fica assim mais difícil ainda, né, filho? Porque aí a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem vontade de fazer as coisas, que a ansiedade dá-se a vontade na pessoa de tentar fazer as coisas, de tentar fazer um bem, de tentar sair, a depressão se bate. E aí se a pessoa se fica mais profunda ainda no fundo. Porque aí já começa a pensar que não dá conta de fazer isso é nada, né? Salve. E a pandemia aumentou esse quadro de ansiedade? Sabe, né, filho? Se colaborou, né, filho? Porque se vocês ficassem muito tempo trancados dentro dos casuais de vocês, né, filho? Salve. E aí, isso que nós tínhamos para fazer, se muitas vezes não estava se perto nem da própria família, né, filho? Se passava o dia todo sem trabalhador, né, filho? Se passava o dia assim todo se fazendo outras coisas, né, filho? Se quando se está se dedicado, né, filho, se enfrunado, muitas vezes não tinha nem esse assunto para nós fazer esses conversadores, né, filho? Muitas vezes não conhecia nem com quem nós estávamos morando, né, filho? E aí, se os próprios pensamentos diferentes de quem mora assim, na mesma casa, começa a ser motivo de questionamentos, começa a ser motivo de brigadas. E aí, se todo mundo quer se fazer isso tudo igual, acha que o outro tem que fazer tudo igual, né, filho? Mas o óbvio tem que sempre ser dito, né, filho? Então, filho, as doenças colaborou para isso, sim, né, filho? Mas por quê? Porque já se estava se acontecendo, né, filho? Se foi só um estupim para acontecer, né, filho? Se a maioria de vós, quando se estava se trancafiados dentro do casual, filho, se ficava só se mexendo nesses trem de voz, né, filho? Se não procurava os outros para fazer um conversador, né, filho? Se não procurava atividades diferentes para se fazer encaminhador, né, filho? E aí começa a ver quem realmente são as pessoas que moram com voz. E aí, principalmente, quando está recluso, começa a ver os próprios pensamentos de voz. E aí, isso é o mais difícil, é lidar com eles, né, filho? É lidar com a própria angústia, né, filho? É se lidar com as próprias decepções, né, filho? E aí, você vai fazer o atrapalhador, né? E aí, vai dar o gateador para começar, né, filho? Salve. E a ansiedade, ela pode acarretar quais consequências? Sabe, filho? Se toda doençada, filho, que se tem esse princípio na mente, né, filho? Se vai se com o tempo se manifestar no corpo físico, né, filho? Então, essa pessoa se vai ficar sempre cansada, né? Se vai se juntar com o deprimido, né, filho? E aí você vai fazer o acarretador, porque o organismo da pessoa está se achando o tempo todo que algo vai acontecer. E esse algo pode ser o simples raiar do sol, um simples passarinho que vai cantar. E se esse passarinho não canta, seu filho entra em desespero. Se as consequências desses hormonadores no corpo de voz, filhos, se tem suposto, né? É onde o se vai começar a desenvolver os doençadores. A dor no corpo, né, filhos? Se os hormonadores em excesso, filhos, se vai se começar a comer esse corpo de voz por dentro, filhos. Se vai se começar a se gastar muita energia, né, filhos? E aí se vai se ter esse fome sem se ter explicação. Vai se querer fazer o comido de tudo que está na frente, muitas vezes, né, filhos? Sem se ter aquela ideia de saciedade, né? Mas por quê? Porque aquela forma é uma maneira de se fazer o controlado, é uma maneira que o fim tem de, como vós disse, prever-se o futuro, né, filhos? Se eles não têm mais controle de nenhuma situação da vida, pelo menos o que ele vai poder botar para dentro do corpo dele, ele vai conseguir se controlar-se. E dessa forma,
se vai fazer o desregulado dos alimentadores, né, filhos? E aí também você vai ter essas consequências na doença, né, filhos? Porque todo excesso é cobrado no plano de vocês, né? Salve. Então vai se começar a ter esse arroz no corpo, né, filhos? Você vai começar os estômagos a fazer esses doloridos, né, filhos? Você vai começar a ter as queimações de voz, né, filhos? Você não vai conseguir dormir, e aí você vai virando, né, filho? Essa é a bola que nós fala, né? E aí só vai se piorando, e aí você vai entrar nessa depressão, se junto, né, filho? Salve. E quando o senhor diz que muitas pessoas aí que passam por esse momento têm, às vezes, a necessidade, ou até mesmo sem ver, né, de alimentar maior quantidade do que precisa. Isso pode acontecer também de uma outra maneira, da pessoa não ter o apetite? Sabe, filho? Se pode também, né, filho? Se é tudo uma maneira do filho tentar fazer o controlador de ar que não está no controle dele, né, filho? Salve. Se o filho se está com fome, se está com apetite, só que ele consegue se dominar o propagador deles e falasse que eles não está. Porque dessa forma ele consegue ter esse controle do próprio sentimento dele. Pelo menos acha que tem, né, filhos? Se mostra que o corpo não manda, nem se, quando vós fala, se não sabe nem se é a hora que está com fome, né, filhos? O corpo está com fome, sim. Só que o filho que nessa situação não faz o comedor, filho, se começa a não dar conta de se alimentar, filho, se fala que prega o apetite, filho. Se inconscientemente ele está se tentando uma maneira de dominar seu próprio corpo, filho. Vocês não conseguem fazer esse dominador, né, filho? Desse tipo de coisa no corpo de voz, né, filho? Precisa fazer o alimentador, né, filho? Essa é onde vai se parar se tem os hospitalados de voz, né, filho? E aí você vai fazer na força, né? Salve. E existe algum meio, alguma forma de evitar a ansiedade? Sabe, se existe, né, filho? Isso não é fácil, né, filho? Porque você aprender a conviver com nós mesmo, né? Salve. Isso é o mais difícil, sabe, né, filho? Você aprender que o tempo de voz é diferente do tempo do pai, né, filho? Salve. Você aprendesse que o tempo das coisas é diferente do tempo que vós quer que tenha. Você entendesse que tudo está escrito, que tudo se vai acontecer da maneira que tem que acontecer, não da maneira que o filho quer que aconteça. Esse é o trabalho mais difícil de vós, né, filhos? É se não fazer o comparador, né, filhos? É se não se fazer o pensar de por que na vida do outro está dessa forma e se a minha não está. Porque se que eu faço tudo que o outro faz e não dá certo para mim, se não é para o outro dar certo. Porque se para o outro é para dar certo daquela maneira, né, filho? Você está preocupando com a vida dos outros e não está fazendo o que você tinha que fazer para a sua, né? Então, filho, é dessa forma. Se tens que se ter o discernimento, se tens que ter se compreendido, que as coisas na vida de vós vai sair do controle de vós, porque se não está no controle de vós, está no controle de grande do pão. E muitas vezes o filho não tem esse discernimento. É se entender que para chegar longe tem que começar andando perto, né, filhos? Os camburecos de vós não começam a fazer um gatinhador, filho, primeiro? Imagina se a ansiedade do cambureco quando se vê todo mundo correndo e se não dá conta. E o que vai adiantar se ele tentasse sem estar preparado para aquilo? Vai se gastar essa energia à toa? Vai se fazer machucador? Se não vai se para lugar nenhum. Os filhos têm que entender que tem esse momento para tudo. Tem esse momento para a luz, tem esse momento para o sol, senão estavam os dois juntos, né, filho, se clareando todo o tempo inteiro. Né? Mas se não é dessa forma, né? Salve. A ansiedade pode estar ligada a vidas passadas? Sabe, filhos? Se pode, né, filho? Se pode, né? Às vezes, quando se o filho se não percebe que se tem seu motivo, né? Se não passou por uma situação, se assim, se mesmo assim se sente ansioso, né? Se pode estar ligado com, às vezes, filhos, uma coisa que se vê, que se faz se lembrar no subconsciente de vós, filhos, de algo que aconteceu antigamente, né, filhos? E aqui você pode começar a dar um gateado, né, filhos? Pode começar
a dar o início, os primeiros passos, né, filhos? E é nesse momento que o filho tem que ter seu discernimento, né, filhos? Para fazer o entendido, né, filhos? De parar se fazer o pensador, se isso não é meu, né? Isso já foi meu, mas agora não é mais, né, filhos? Se fosse encarnação passada, se fosse encarnação passada, né, filhos? Tá, essa dificuldade novamente, né, filho? De colocar no momento presente. Se vós não faz o lembrador das coisas do passado, é porque isso não é para fazer o lembrador, né? Salve. E uma pessoa que procura o terreiro e sofre de ansiedade, ela consegue ser ajudada aqui pelas entidades? Sabe, né, filho? Se tudo tem um livre-arbítrio de voz, né, filho? Salve. Se tudo tem esse livre-arbítrio, né, filho? Se as entidades, filho, senão você vai ser fazer o ajudador, né, filho? Mas se a pessoa não fizesse a prática dela, né, filho? Não fizesse o entendido do que está se acontecendo, né, filho? E se principalmente, filho, a pessoa se não desse continuidade àquilo que se foi passado, né, filho? Não ser os trabalhadores, né, filho? Mas ser as mudanças de pensamento, né? Vocês não têm que orar e vigiar, filho? Salve. Então, filho, se muitas vezes a pessoa se vence para ser ajudada, né, filho? Se os dias se faz ajudador, né, filho? A pessoa se vai ter esse melhor durante certos tempos. Mas aí se a pessoa não se faz o curado daquele pensamento, daquele ateado que faz o começador do problemado, né, filho? E aí se não vai dar certo, né, filho? Porque se na primeira situação parecida com aquilo, essa pessoa se vai ter de novo, né, filho? E como é que vós sabe que vós está preparado? Como é que vós sabe que vós está se curado para alguma coisa, filho? Como é que vós sabe que se vós passou aquele desafio? Quando ele se repete, né? Pois é ali que vai ter que colocar-se em prática, né, filho? O que está se aprendido, né, filho? Então, filho, se a ansiedade do filho tem-se um motivo especificado, filho, depois que faz o trabalhador, filho, no terreiro, depois que faz os mandingados, filho, que faz os tratamentos espirituais, né, filho? Aquilo vai ser colocado de novo na frente da vida do filho. Às vezes de uma maneira um pouco diferente, né, filho? O filho poder ver, poder se colocar no momento presente da vida dele, né, filho? E ter-se a chance de não se cometer esse erro errado, né, filho? Até que aquilo seja diferente para a vida do filho. É dessa forma que vai chegar, né, filho? Os dias, se nós não temos esse poder de interferir no livre-arbítrio de ninguém, né, filho? Se tem esse aqueles também, né, filho? Que não quer ser ajudado, né, filho? Porque muitas vezes, quando se tem ansiedade, né, filho? Se tem muita gente em volta para cuidar do filho, né? Muita gente em volta preocupada, se que tem carinho do filho, né? Salve. E muitas vezes a ansiedade aquece isso também, né, filho? Principalmente quando tem essa depressão junto, né, filho? Então, a gente tem que tentar se tirar seu filho daquela situação, né? Ele tem que aprender que, ao mesmo tempo que ele é muito importante para o universo, pois se ele é uma criatura feita por Olorum, ele também tem que entender que ele não é só centro do universo. Tem que entender que da mesma forma como ele é um organismo, ele também é feito de vários organismos, né? Ele também é feito de vários pedacinhos, né, de várias vidas. Né? Mas se isso não se dá direito, deve ser o centro de tudo. Salve. E a ansiedade pode afetar pessoas ao nosso redor? Por exemplo, eu sofro com ansiedade, aquelas pessoas que convivem comigo, no caso, pode destabilizar a energia? Sabe, filho? Se a filha se já tem esse conhecimento, né, filha, de egrégora, né, filho? Se essa egrégora que vai sendo formada assim, naquele local, filho, você vai sempre contribuir, né, filho? Quantas vezes os filhos de terra, se não fosse fazer um conversador com alguém, que saiu com a respiração, você até curta, sem nem fazer o percebido? E se não basta nem ser, não é necessário nem ser se tu convive muito da pessoa, né, filho? Se fosse é mais fácil, né, filho? Mas muitas vezes vamos por nós gastos. Um conversado que dá de poucos tempos com pessoas, filho, de poucos minutados com pessoas, os filhos já voltam diferente, né, filho? Parece que está assim mais cansados, não se consegue mais concentrar na força da respiração, não se consegue mais se fazer o raciocinado certo, não se consegue mais colocar seus pensamentos em ordem, né, filhos?
É as pessoas desesperadas que vós fala, né? Se ficar conversando com alguém que está desesperado, que fosse doido minutado, né, filho? Você vai ficar doido igual, né, filho? Salve. E existe um melhor tratamento para a ansiedade? Poxa, filho, o melhor tratamento é aquele que dá seu resultado, né, filho? O melhor tratamento é aqueles que se aceito por quem se precisa, né? E muitas vezes é o que a gente falou, que é o dificultado. Então, se o melhor tratamento, filhos, é o que vai se repercutir em resultado, né, filhos? É o que dá positivo, né? Mas o resultado só vai se acontecer se o ansioso, desesperado, permitir, né? Não se tem uma receita, né, filhos? Não se tem uma listinha que nós vamos fazer, né, filho? Sabe. Se para cada um isso vai ser de um jeito, né, filho? Se tem casos que a gente já precisa se expor no momento ali, né, filho? Essa filhidade do menino, né, filho? Para se fazer o tratador. Se já tem alguns que se tem que esquecer mais com calma, se tem que esquecer mais com jeito, né, filho? Com mais roda, né, filho? Para a pessoa poder fazer o entendido do que está acontecendo com elas. Alguns de vós já vai precisar de um tratamento mais de choque, né? De um tratamento mais duro. Outro de vós você vai precisar primeiro de uma conversada, né, filho? Às vezes aí você vai fazer o resolvedor, né, filho? Salve. E quais seriam alguns tratamentos naturais para a ansiedade? Certo, né, filho? E pode fazer tomador de chá, né, para tentar se acalmar seus pensamentos. Mas o principal, filho, se o mais natural que tem, filhos, se toda a cura que os filhos de terra precisam está no corpo dele, filhos, está na própria mente, filhos. O tratamento mais natural que se tem, filhos, é se fazer o deitador, filhos, se começar a se tentar fazer o meditador, se fazer o refletido. Se esse é o melhor tratamento natural que tem, filhos, é tentar se fazer o meditar, é tentar se controlar o próprio respirador, filho. Esse é o principal tratamento natural, filho. É fazer o respirador. É se quando se sentisse que está começando, filhos, é se na volta do dia, se tirasse um tempinho, filhos, para prestar atenção no próprio corpo de voz, no que o corpo de voz está pedindo. Se entendesse que o corpo de voz está vivo, né, filhos, e que ele também tem essas necessidades físicas. Se entendesse que se tem que fazer o respirador, que tem que acalmar a mente de voz. Se esse é o tratamento mais natural que se tem, né, filhos? Salve. E o exercício físico também é recomendado como um tipo de tratamento? Sabe, filhos? É muito importante fazer esse movimentado, né, filho? Porque no movimento se apodrece, né, filho? E no movimento se vai se apodrecer, né, filho? Salve. Se quando vós faz os caminhadores de voz, filho, se o pensamento, se muitas vezes, está se focado naquilo, né, filho? Porque muitas vezes os filhos têm que pensar no corredor, impor-se um pé na frente do outro, se tem que fazer seu concentrador de onde está, se não tem esse perigo por perto. E aí se às vezes consegue se desligar do mundo de cobrança que vós vivem, né? E aí se consegue muitas vezes fazer um focado no respirador, né, filhos? Mesmo que naquele ritmo do caminhador de vocês, do corredor de vocês, do exercício que estiver fazendo, né, filhos? Mas se estiver fazendo o exercitado sem se fazer o controlador da respiração, filhos, não vai aguentar fazer muito tempo, né, filhos? Vai começar a ter as dores, né, filho? Vai começar a ter a dor de lado de voz. Vai começar a ter os problemas, né, filho? Se durante o feitio dos exercícios de vocês têm que prestar essa atenção na respiração. No momento de fazer força, no momento de prender-se de soltar os pulmões. Então, se aí se presta atenção, sou obrigado, né, filho? Se força a prestar atenção, né? Ou senão não dá para onde fazer, né? Salve. A ansiedade, os gatilhos mentais, podemos dizer que em determinado momento essas crises podem ser influenciadas por quiumbas? Sabe, né, filho? Se a todo momento, né, filho, o pensamento de voz está fazendo atraído, né, filho?
Por isso é importante vigiar seus pensamentos, né? Se tem esses espíritos que querem ser atraídos por tudo, né, filhos? Então, se a pessoa, se às vezes já está faltando a gota d'água, né, filhos? Às vezes se pode, sim, né, se visse um espírito desse, né, se visse um espírito com a vibração dessa, né, e que pode tentar se fazer o atrapalhador, né, filhos? Por isso que vocês têm sempre que orar e vigiar, né, filhos? Vocês é aquilo que vocês atraem, né? Então essa é a importância de manter o pensamento claro e limpo, né? Mas pode sim, filho. Salve. E quando familiares e amigos não conseguem ajudar uma pessoa com ansiedade, quais medidas a serem tomadas? Salve, né? Você vai fazer um orador, né? Você vai fazer um orador. E se aos poucos tentar se mostrar para a pessoa, né? Porque muitas vezes o desesperado você vai tentar se abandonar, né? Mas tem que mostrar para ele que ele é importante, né? Então, quando você já não sabe mais o que fazer, filho, você está na hora de mudar essa rotina, né, filho? Se não sabe mais o que fazer, é porque tentou fazer tudo que está na mente naquela hora, né, filho? Então, se tentasse buscar algo diferente, se tirasse o desesperado daquela rotina que está, se tirasse ele do lugar onde ele está, para se ele ficasse mais receptivo aos ensinamentos, às conversadas, né, filho? Porque eles têm que fazer entender que o mundo não vai se acabar, né, filho? Que mesmo que as coisas que ele está pensando fazem acontecer, filho, amanhã o sol vai brilhar de novo, filho. Para ele ou não, né? Então, se é não desistir, né, filhos? Fazer sempre um orador e tentar tirar daquela rotina, tentar tirar daquela situação, sempre com muito amor, com muita compaixão, né, filhos? É não fazer o julgado, é se colocar no lugar do outro, né? Salve. E porque em determinado momento a pessoa com ansiedade começa a ter uma sensação que vai morrer? Sabe, né, filho? É por causa do que a gente falou, né, filho? Ela acha que se morresse vai se acabar os problemadores, né, filho? Mas você já ouviu falar de alguém que morreu de ansiedade? Não. Tem que mostrar isso pra pessoa, né, filho? Se a pessoa não vai morrer disso, né, filho? Salve. E é isso que ela vai entender com o tempo, né, filho? Salve. Que mesmo que esteja no meio da crise, né, filho? Se amanhã, se tudo vai voltar a ser normal, né, filho? Salve. Que o mundo tá girando em volta dela, né, filho? Você tem que fazer o entendido, né, filho? Se nenhum de vós vai morrer de ansiedade, né, filho? Salve. E a pessoa com ansiedade, por si só, ela consegue se ajudar? Sabe, filho? É muito difícil para a pessoa, né, filho? Porque muitas vezes o ansioso ele não se reconhece na condição que ele está, né, filho? Ele acha que ele está certo o tempo inteiro, né, filho? E todo mundo que discorda deles, para eles está errado, né, filho? Esse é o problemado, né, filho? É difícil se mostrar para ele o que está se acontecendo. Mas também isso é difícil dele mesmo poder se ajudar. Às vezes se consegue isso, mas você vai demandar muito autoconhecimento. É sempre bom, filho, ter esse empurrãozinho, né, filho? Se não for do lado de voz, do lado de cá, né, filho? Para tentar se intuir, para tentar se mostrar essas coisas diferentes, né, filho? Porque dessa forma você não trabalha, né, filho? É se tentando fazer o intuído, é se tentando se mostrar essas coisas diferentes, né? Mas às vezes você pode se dar conta de tentar se ajudar sozinho. Mas isso é mais difícil, né, filho? Porque quem se vai se mostrar para ele, como é que ele vai se fazer o reconhecido disso? Se muitas vezes ele não tem tempo nem de olhar para o próprio espelho para ver como é que está a aparência dele. Porque se está se preocupado se tem esse horário, se vai se fazer o cumpridor ou não. Então como é que ele vai se fazer o ajudar dele mesmo? Salve. E a ansiedade, ela pode ser frequente ou não na vida de uma pessoa? Por exemplo, ela pode ter um lapso temporal maior de uma crise para outra? Sabe, né, filho?
Se vai se fazer o acompanhador dos filhos a vida toda, né, filho? Se vai estar saindo, né, filho? Se na primeira recaída do filho de pensamento, né, filho, aquilo vai poder se cortar. Aí isso que é o que a gente tinha falado mais cedo com vós, que é o teste, né, filho? Como é que vai saber se está se curado, né, filhos? É se acontecendo de novo, né? E aí, se a partir do momento que aquilo se vai se acontecendo, o fio vai se passando, vai se acontecendo e vai se passando, o fio se vai chegando na curada. Só que se o fio se deixasse a energia baixasse, se o fio se deixasse o orar e vigiar de lado, aquilo vai poder se constituir de novo uma crise na vida dele, né, filho? É importante, filho, a luta de vós é contínua, né? É disso, é prós disso, né, filho? Até o desencarne de vós. Então você tem que fazer o entendido. Que se pode sim acontecer isso depois de muito tempo agora, né, filhos? Aí o filho tem que pensar o que foi que levou a acontecer de novo, né, filho? Se baixou-se a guarda, se não fez firmeza, né? Porque muitas vezes, para se ter sucesso maior, filho, as coisas vêm disfarçadas, né? Então você às vezes começa a perder seu controle novamente das situações e não está se nem vendo que está se perdendo. E aí quando se dá conta, você quer controlar tudo e já se não dá mais conta. E aí isso pode acontecer, o crisado de novo. Salve. E a ansiedade tem cura? Sabe, filho, isso é igual a gente falou, né, filho? Se ansiedade, você vai ser inerente da condição de voz de encarnados. O excesso tem cura, né, filhos? O excesso. E a cura está no vigiar dos pensamentos de voz, né? Se ansiedade, se é bom para a voz. Sem excesso. Salve. O curado está nos pensamentos, né, filho? Que a voz vai ter isso que fazer, né, filho? Salve. Se a cura se vai ser atingida ao longo, né, filho? De várias passagens pelaquela situação. É igual a gente falou, filho. Se quando as coisas estão muito boas para a voz, é fácil falar, né, filho? Que está se curado, né, filho? Que aquilo não afeta mais a voz. Mas se quando você tem que começar a fazer o discípulo, né, filho? Se as coisas começarem de novo, é onde as guardas vão começar a se abraçar. E aí isso pode acontecer de novo, né, filho? Então se tem curado, filho. Se o excesso tem curado, filho. Se o curado se é feito todo dia. Se o filho não faz o pensamento vigiado todo dia, se não vai ser ter cura. Um descuido, filho, vai se ter morte. A cura da ansiedade ela é de maneira constante, né? Salve. E para a gente finalizar, qual conselho o senhor daria para uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com ansiedade? Sabe, né, filho? É se fazer um entendido, filho, que vós é parte de algo muito maior. Que ao mesmo tempo, como a gente falou, que vós é pequeno, perto da imensidão do universo, vós é muito maior do que vós pensam, né? É se fazer o entendido que muitas das vezes aqueles pensamentos de catástrofe que o filho está tendo, não vai se acontecer. E se acontecer, o mundinho vai continuar da mesma forma. É se fazer o exagerador demais nas consequências daquilo. Então, é se colocar-se no momento presente. É se começar a fazer um meditado. É se começar a ter seu autoconhecimento. É se entender que nada na vida de vós é permanente. Nem a condição de vós como encarnados é permanente. Olha como o mundo de vós muda a cada dia. Vocês não vão conseguir controlar tudo. É se entender que cada um tem sua jornada. Então, filho, quem está sendo nomeado como ansioso agora, filho, você tem que ter isso em mente. Se começar a fazer o anotador, né, filho, dos pensamentos que está tendo e das consequências deles.
para ver se no fim do dia quantos realmente aconteceu daquela maneira que o fim pensou que ia acontecer. Que teve essa consequência tão drástica quanto o fim pensou que ia ter. No final do dia, filho, nenhum vai ter. Porque aquilo são só os pensamentos. Então você é se focar nisso. É se focar que o mundo vai continuar girando. Que a lua vai surgir, que depois vai vir o sol. E que o mundo vai continuar. O galo vai cantar de novo, o passarinho vai cantar de novo. Que as coisas vão continuar rodando. Filho. Quem está se começando a ser nomeado como ansioso, tem que começar a fazer um meditador, né, filho? Colocar os pensamentos em ordem. Porque se parar de pensar, vocês não dão conta, né? Mas é saber se é a hora de ter cada pensamento. É saber a hora de entender-se o lugar dos pensamentos. Se está no terreno, filho, não é para ter pensamento de fora. Se está em casa com famílias, não é para ter pensamento trabucador. Agora, você não está falando que é fácil. Pois sabe que não é. Mas vai ter que dar o seu primeiro passo. Pois é mais fácil agora do que quando o tombo for maior. Salve. Nós agradecemos imensamente por sua presença aqui hoje e esperamos que esse vídeo possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. Sabe, filho, seu Guaraci que agradece, né, fez essa oportunidade de passar um pouco dessa experiência, né? Salve a força do Para quem caboclo. está ansioso, né, filho? Salve. Você faz o lembrado, filho, que o mundo se não vai se acabar, viu, filho? Salve. Você faz o lembrado de onde está. Você faz o lembrar de fazer o respirador. Pois dessa forma você vai se colocar na posição em que realmente está no mundo. Vai se começar a entender o lugar de voz e o trabalho que nós temos que fazer. Sabe? Salve. Salve a força do caboclo Guaraci. Sabe? Eu vi brilhar, eu vi, no meio da mata eu vi a pena de prata do caboclo Guaraci. Eu vi brilhar, eu vi, no meio da mata eu vi a pena de prata do caboclo Guaraci. Eu vi brilhar, eu vi, no meio da mata eu vi a pena de prata